Bem-vindos à noite informativa. Tem sido o panágio à segunda-feira, termos os comentários e as análises com Sérgio Vieira. É para lá onde nós vamos agora. Pois bem, vamos olhar para alguns temas que elegemos para ouvir os comentários do Dr. Sérgio Vieira, portanto, nesta segunda-feira. Saúde, desde logo, muito boa noite e bem-vindo. Obrigado, boa noite, senhores telespectadores. Saúde e alegria para todos. Pois, estamos ainda na ressaca da vitória de Portugal ontem. Como é que acompanhou essa emoção, portanto, dos portugueses? Eu teria ficado deliciado se um pequeno país como a Islândia tivesse ganho. Este campeonato foi fraco e Portugal ganhou arrastando-se de empate para empate, prolongamento para prolongamento, penalti para penalti. O que achei algo estranho foi que a comunicação social, nomeadamente a comunicação social portuguesa, tivesse dado muito mais importância ao joelho do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, que ao homem que deu a vitória, que meteu o golo da vitória, que fez ganhar à França. Mas enfim, são usos e costumes de outros lados. Pois bem, e os portugueses vão continuar ainda a celebrar, portanto, esta vitória no Euro 2016 e nós vamos olhar para alguns assuntos que são, portanto, de interesse a nível nacional e um deles, que eu gostava de ouvir os seus comentários, são as últimas declarações de Afonso Dhlakama, nessa entrevista exclusiva que concedeu à STV. Fala, entre outras coisas, que os mediadores já estão encontrados e que já, inclusive, tem uma data em que vão estar na capital moçambicana. Como é que analisa, portanto, as declarações no cômputo geral de Afonso Dhlakama? Eu quase que diria o que é que disse de novo. Mediadores? Em Roma não houve mediadores. Não estiveram aqui os mediadores também, da Emochine, disto, daquilo e daquilo outro. Estiveram mais de um ano. O ponto é que, quantas vezes ele se encontrou com o presidente Chissano, com o presidente Guebuza, com o presidente Nyusi? E quando ele se encontra, quando ele toma um compromisso, será que cumpre? Até hoje nunca vimos ele a cumprir os seus compromissos. Tem palavra? Imagina, tu vais fazer um negócio com alguém que é conhecido como trapaceiro. Podes ficar, pode ter sucesso, mas estás com o pé atrás, muito seriamente. Agora, o que vimos até hoje é que ele não tem palavra. Diz uma coisa de manhã, diz outra coisa à tarde. E eu também devo dizer que em Moçambique não há nenhuma crise ou tensão política ou militar. O que nós estamos a assistir é terrorismo. Metralhar machibombos, viaturas civis, atacar postos administrativos ou até militares, queimar escolas, matar professores, queimar postos de saúde. É política. Aonde? Qual é o governante que quer transformar o seu povo num povo de doentes e analfabetos? Com tudo arrasado, com tudo queimado. Não faz sentido. O Estado, em toda a parte do mundo, tem a obrigação de proteger a vida e os bens das pessoas que vivem no seu território, em especial dos seus cidadãos. É por isso que neste momento estão a pôr escoltas em certos troços. Estou a ver Chimoio para Xangara, naquele troço também da Gorongosa, etc. Mas não é normal isso. Não é normal. Eu pergunto, na França, nos Estados Unidos, no Médio Oriente, falam de tensão político-militar? Ou falam de terrorismo? Ainda agora houve esse crime abominável em Oklahoma, em que mataram 50 pessoas. O governo, as autoridades disseram terrorismo. Não
disseram que era uma tensão político-militar. Não disseram que, não, é um conflito entre gays e não gays. Não, não é verdade. Foi um ato de terrorismo. Vão resultar as mediações e as conversações? Veremos. Posso só dizer que todos desejamos que haja paz. Do Rovuma ao Maputo, toda a gente deseja que haja paz. As crianças devem ir à escola e os professores estarem vivos. Os pacientes, as grávidas, irem ao posto de saúde e encontrarem a parteira, encontrarem o enfermeiro vivo. As pessoas querem ir à machamba, querem cuidar do seu gado, querem circular. Queremos que haja paz a bem. Mas, de uma maneira ou outra, há que acabar com homens armados. Há que respeitar a vida das pessoas. É o bem mais sagrado que temos. Matam o teu pai, matam o teu irmão, matam a tua mãe, queimam a tua machamba, não consegues fazer a tua machamba, como é que te sentes? É democracia isso? Eu nunca ouvi falar nesse tipo de democracia. Isso é tirania, é terrorismo. Quando Afonso da Cama aponta datas precisas para a chegada de mediadores, estará de alguma forma a colocar alguma pressão, portanto, sobre o governo para que algo aconteça, algo funcione, portanto, da forma como ele desejaria que fosse? Não, eu não posso dizer se ele coloca ou não coloca pressão sobre o governo. O governo não manda na União Europeia, o governo não manda na Igreja Católica, o governo moçambicano não manda no governo sul-africano. Creio que são estas três mediações que ele requereu. Quanto muito o governo pode dizer, olha, estamos de acordo, venham, mas não pode dizer venham, com chicote. Não faz sentido. Gostava de ouvir também o seu comentário em relação a outro assunto que tem estado a dominar, sobretudo, portanto, a questão administrativa do nosso país tem a ver com o orçamento retificativo que foi proposto na última sessão do Conselho de Ministros, portanto, uma proposta do Governo para a revisão do orçamento retificativo. Como é que analisa, portanto, este desafio do Governo para fazer face, portanto, à situação económica que o país atravessa? Ainda não vi o texto do orçamento retificativo. Creio que ele foi entregue hoje, era entregue à Assembleia. Mas eu direi, o que fazer? Moçambique enfrenta três pressões diferentes. É a crise mundial, que não é criada em Moçambique, mas que atinge toda a gente e mais alguém. Segundo, o terrorismo. Terceiro, as dívidas ditas ocultas. Agora, isto tem consequências no cotidiano das pessoas. Fala-se na subida do preço do pão. Quem vive do seu salário, quem vive da sua reforma, da sua pensão, em termos práticos, num ano e meio mais ou menos, em relação ao dólar, desvalorizou-se 50% ou mais. E quando eu estou a dizer em relação ao dólar, é porque nós importamos muita coisa. E sobem o preço do sal, do açúcar, da farinha, do feijão, do óleo. Tudo isso sobe. Então, há uma desvalorização real do poder de compra das pessoas. E se vamos ainda subir o preço do pão, o preço do combustível, as consequências podem ser muito graves. É verdade que há pouca produção e há baixa produtividade. E também nós ainda exportamos matérias-primas e poucos produtos acabados. E entre um toro e madeira serrada, o valor é de 1 para 10. E se a madeira for preparada para móveis, para caixilharia, para portas, para isto, o valor é de 1 para 100.
Estávamos a exportar carvão, mas o carvão siderúrgico vale X. O coque, que é fundamental para toda a indústria siderúrgica, o coque vale 5, 6 vezes mais. E cria emprego, e cria indústria, cria valores acabados. Nós temos esse exemplo ridículo de o gás sair de Pande, ir para a África do Sul e depois nós irmos comprar a um preço muito superior o nosso gás aos sul-africanos. Em vez de sermos nós a vender o gás, somos nós a comprar o gás. Caetano tinha feito isso com a HCB, mas o objetivo do Caetano era amarrar o apartheid à defesa da sua colónia. Por isso é que Moçambique ainda hoje vai buscar energia à África do Sul, que vende a HCB, e quando tivermos terminado a linha Centro-Sul, bom, teremos o nosso abastecimento próprio. Mas o que eu digo é que nós estamos numa situação em que exportamos a matéria-prima, vamos dizer, para importar produtos acabados. E aqui no Sul, nomeadamente, há uma consequência gravíssima em tudo que é produtos alimentares, que seja o tomate, a banana, seja o que for, o feijão. É que a agricultura sul-africana, a agricultura boa, para dizer assim, porque não era a cultura, não havia negros, nem indianos, nem mestiços na agricultura, desde os princípios do século XX, a agricultura boa, até hoje, é altamente subsidiada. E quando exporta, mais subsídio recebe. Ora bem, o nosso produtor, que seja no Infolene, que seja no Chocua, tem dificuldade de estar a concorrer com isso. E, de facto, há um erro no Tratado do SADC, porque trata todas as coisas da mesma maneira. Quanto à questão das dívidas ocultas, bom, que é um problema que nos atormenta. É a dívida e não sabemos. Bom, a Procuradoria já informou que está a inquirir e está a chamar pessoas para ter o inquérito, e não é o momento de falarmos antes de as instâncias próprias judiciárias se pronunciarem. Senão estaremos a atacar o quê? Moinhos de vento. Não, eles têm que dizer: o acusado é fulano, ele é julgado, quando vai a julgamento presume-se inocente até à condenação. Esse é um princípio fundamental de ética e de direito. Temos aqui, ainda sobre esta questão do orçamento retificativo, alguns setores que poderão ser eventualmente afetados, bastante afetados, portanto, com esta revisão orçamental. Quais é que prevê que possam ser os impactos desta revisão orçamental para alguns setores fundamentais? Estamos a falar, por exemplo, da agricultura. Bom, a agricultura também já tem tão pouco apoio que menos um bocadinho, mais um bocadinho não é nada. Eu penso que teria que se rever a eficiência, em primeiro lugar, a eficiência da própria função pública. Ainda hoje eu quis ir tratar um assunto, era horas de serviço, estavam todas as portas fechadas. E eram horas de serviço, estavam todas as portas fechadas. Poderei chamar a babalaza de segunda-feira do funcionalismo. Não, estou a dizer, nós temos um funcionalismo absolutamente exorbitante para os resultados que estamos a obter. E eu começaria por cortar aí e melhorar a situação do professor, do enfermeiro, daquele que está a trabalhar no local. Agora o funcionário, ainda não tomei chá, venha amanhã, o chefe saiu, o chefe está numa reunião, isso não é uma função pública. Tivemos ainda há pouco tempo o drama das cartas de condução. Pá, por amor de Deus, não é correto. Há coisas que não são corretas. E eu aguardo de ver o que é que diz o orçamento retificativo para saber o que é que se vai cortar e onde e porquê. Vai ser seguramente um assunto para muitos debates.
Depende, se estiver correto, vai-se debater o quê? Vai-se dizer que é errado. Sabemos que é necessário, ponto, parágrafo. Agora, onde é que vão cortar? Onde é que não vão cortar, ainda não sabemos. Isto vai implicar muita austeridade por parte, portanto, do cidadão comum também. Portanto, mudança de muitos... Eu penso que podíamos ver mais austeridade em muitas coisas. Eu vejo aí motos e escoltas e não sei quantos. Porque exerce a função, aquela função. Eu direi, uma coisa é protocolo, outra coisa é segurança. Eu lembro-me na independência, tomamos a decisão que não íamos comprar Mercedes. Era um carro espetacular, eu não estou a negar a qualidade, mas era muito mais caro. Compramos Peugeots. E mais tarde, quando se disseram que os ministros podiam ter uma viatura para uso privado, por amor de Deus, vieram os Ladas, e a mim até me calhou um Lada que eu tinha horror, era verde alface, um verde alface, andava com um verde alface, mas pronto, havia algum cuidado com o que se gastava. Hoje, qualquer funcionário tem direito a um 4x4 para ir aonde? Para andar nas ruas de Maputo ou para ir à Quinta, no fim de semana? Não sei. Temos que ver essas coisas com seriedade. O que é que há de despesismo nas instituições? Pois bem, avançamos para o nosso terceiro tema e olhamos para a crise do Zimbábue, no Zimbábue. A semana passada, portanto, os primeiros dias da semana passada, segunda, terça e quarta-feira, uma crise acentuada, portanto, no país vizinho Zimbábue, sobretudo dos funcionários da educação, quase que paralisa a capital política daquele país, portanto, Harare. Como é que avalia, como é que analisa, como é que interpreta a situação que se viveu, portanto, no Zimbábue? Eu direi para já que de todos os países vizinhos, fronteiriços como Moçambique, o único que não tem crise é a Tanzânia. Está claro? Não se fala de crise na Tanzânia. A crise é só no Zimbábue. Cá também temos crise. Angola tem crise. A África do Sul tem crise. E agora, com a saída do Reino Unido da União Europeia, parece que vai ter consequências na África do Sul. A Suazilândia tem crise, o Malawi tem crise. Bom, não é um problema exclusivo do Zimbábue. É verdade que a crise mundial afetou toda a gente, incluindo o Zimbábue. Mas o Zimbábue começou a ter sanções aplicadas pelo Reino Unido e pelo Ocidente, quando decidiu recuperar a terra que fora confiscada numa época relativamente recente, depois da subida de Smith ao poder. Ele confiscou terras à população, as chamadas Tribal Trust Land, as terras tribais, para entregar a farmeiros boas. E quando ele quis recuperar isso, aqui del Rey, que isto não se faz. E então, quando o Smith fez, alguém protestou? Bom, essa é uma parte. Mas também há outros problemas de fundo. Como eu disse, há um problema de crise mundial, mas há um problema específico do Zimbábue. E nos problemas específicos do Zimbábue e de alguns países africanos, não vamos dizer que não é apenas o Zimbábue, há a eternização de líderes. Há o tratamento das famílias e dos afilhados como se fossem realeza e donos dos recursos do país. Isso cria problemas sérios. Estamos a ver na Guiné Equatorial, estamos a ver no Congo-Brazzaville, estamos a ver no Zaire, estamos a ver em Angola e até vimos aqui. E também vimos alguns escândalos na África do Sul, incluindo o Tribunal Supremo já se pronunciou sobre as dívidas que o Zuma contraiu ou que obteve e parece que também de comissões que ele teria recebido, ponho ponto de interrogação, enquanto Ministro da Defesa, mas foi isso que se falou. De modo que estas questões são duras, difíceis.
Enquanto não houver eficiência e honestidade no serviço público, e pouco importa o nível, desde o chefe de Estado ao servente, tem que haver eficiência e honestidade. Os preços no Zimbábue dispararam, há uma escassez brutal de dinheiro, de divisas, há problemas de emprego, começa a haver questões de chauvinismo, racismo, tribalismo. Também vemos isso na África do Sul e mesmo aqui de vez em quando. E depois há repressões. Há mortes estranhas. Eu lembro do meu querido amigo e colega e camarada Rex Nhongo, que morreu queimado dentro de sua casa. E ninguém explicou até agora como é que aconteceu aquele incêndio e como é que ele não foi capaz de arrebentar uma janela, saltar da janela ou qualquer coisa. Não sei. E há muitos problemas aí relacionados com o facto que a sucessão do presidente Mugabe não parece que é uma coisa fácil. Não parece uma coisa fácil. E ele já tem, se não me engano, 93 anos. Pois. Mas o fato do Zimbábue ser um país onde, portanto, o uso da repressão violenta por parte da polícia foi uma das grandes características durante alguns anos, durante alguns tempos, e hoje, portanto, esta comunidade, portanto, dos professores, ter tomado esta coragem de sair à rua e, acima de tudo, criar aquele choque, aquele impacto, diga, social, não será um sinal de, eventualmente, ventos de mudança, novas tendências do pensamento social também, portanto, dos zimbabueanos? É difícil fazer afirmações. Podem-se fazer especulações. Também agora, ainda recentemente, na África do Sul houve repressão, houve manifestações e houve repressões. E, por favor, manifestações e repressões em França aconteceu, não há muito tempo. Bom, o facto é que quando se envereda pelo caminho da repressão, é difícil fazer-se marcha atrás e haver um clima social de diálogo e de procura em conjunto, que seja governo e oposição, as forças políticas, as forças sociais, procurarem soluções execuíveis para as dificuldades que o país está a viver. Pois bem, por outro lado também temos a questão das grandes diferenças sociais no Zimbábue, acentuado, portanto, pela escassez do dólar, pela reintrodução do dólar zimbabueano. Este desnivelamento social e esta escassez, associado, portanto, à escassez da moeda estrangeira no Zimbábue, o fato do governo zimbabueano também ter dado resposta imediatamente a seguir, portanto, a estas manifestações, não poderá eventualmente criar, daqui a uns tempos, mais outras manifestações, inclusive de outros setores que eventualmente possam estar a viver a mesma situação, portanto, fruto desta... Bom, falar de desigualdades sociais, é óbvio que há desigualdades sociais. Há no nosso país, há na África do Sul, há no Zimbábue, há em Angola, há na Europa. Desculpa, no outro dia eu li, não sei se é verdade ou mentira, que o Cristiano Ronaldo ganha por ano o equivalente a 85 milhões de euros. Muito bem. O que é que são 85 milhões de euros? O que é que significa como desigualdade social para quem vive do salário mínimo? Mesmo, eu diria, um investigador da primeiríssima classe que se classifica, que é selecionado para um prémio Nobel da Medicina, na Física, na Ciência, quanto é que ele ganha? Quanto é que ele ganha? De modo que falarmos de desigualdades sociais, dizendo, olha, no Zimbábue há desigualdades sociais, eu direi sim. Sim, há. Na Inglaterra não há. Nos Estados Unidos não há. Não um antigo ministro, o antigo presidente da União Europeia que agora vai para um banco a ganhar não sei quantos milhões de euros por ano. O que é a desigualdade social?
O que é que estamos a falar? De que é que estamos a falar? Pois bem, temos também, portanto, esta questão do presidente Roberto Mugabe. Poderia ser uma alternativa, perdão, ou uma solução para a situação de crise do Zimbábue, eventualmente uma nova liderança do país? Bem, o que eu direi é que o corpo humano é o corpo humano. Tudo que nasce morre. Um imbondeiro, dizem que vive mais que 1000 anos, mas morre. E quando um líder tem 93 anos, não sei qual é a capacidade física que ele tem. Não quero duvidar da capacidade mental, mas qual a capacidade física para cumprir a tarefa? Cedo ou tarde tem que resolver esta questão. Ou porque óbito ou por outras razões. E ele, com frequência, no caso do presidente Mugabe, creio que vai a Singapura para tratamentos, etc. Vê-se que não está muito bem. E é normal, tem 93 anos. Pois bem, Dr. Sérgio Vieira, últimas considerações, últimos comentários, antes de nos retirarmos. Só diria que estou satisfeito que haja discussão em Moçambique. Estou preocupado se há subidas de preços do pão e outras coisas vitais para o cotidiano das pessoas, sobretudo aquelas que têm um rendimento mínimo. E vamos ver o que é que nos diz o orçamento ratificativo, como nos vai proteger de calamidades, de manifestações, revoltas, etc. É isso que eu posso dizer, e que tenho esperança e paz para o nosso país, e boa noite a todos. Muitíssimo obrigado, é sempre muito bom tê-lo aqui. Nós saímos deste espaço de comentário com o Dr. Sérgio Vieira. Voltamos já a seguir a um curto intervalo e para a semana, segunda-feira, teremos mais comentários. Até já.